Oi, pessoal, boa noite. Vamos chegando aí. Sou Alessandro Marim Pietri. Vamos conversar hoje sobre esses temas da convivência familiar na situação de distanciamento social, tá? É um tema que pretende falar dessas relações das famílias, relações que estão muito mais densas, relações que estão muito mais potencialmente conflitivas, tá? Então vamos falar sobre os acordos e os limites na relação entre pais e filhos, nas relações familiares. E a gente vai convidar hoje a Larissa, que tem um trabalho importante junto à perspectiva de orientação educacional e orientação de pais, tá? Para conversar um pouco sobre isso. Então, esse tem sido um tema recorrente, muitos pais têm nos abordado para falar disso, então a gente achou que seria bacana dedicar uma live inteira para conversar sobre esse assunto, um assunto que tem acontecido conflitos entre pais e filhos, entre marido e mulher, aumento da violência doméstica, a situação de conflito entre irmãos, a gestão de tudo isso. Então, vamos chamar aqui a Larissa, que já entrou aqui, só um instante. Larissa, pede para participar da live pra gente. Você já apareceu aqui para mim, mas eu preciso agora. Vamos esperar ela entrar. Aí, Olá, tudo bem? tudo bem e você? Na medida do possível, bem. Pois é, verdade. E você trabalhando muito? Graças a Deus. Que Muito bom. trabalho É dobrado. uma forma também da gente lidar com isso tudo, né? Sem dúvida, Alessandro, sem dúvida. A forma de a gente focar em outras coisas, preencher a cabeça com coisas de fato, né, que façam produzir, a gente acaba tirando um pouco o foco do estresse, das angústias que nós estamos vivendo, todo mundo no mesmo barco. A verdade é essa. Essa é a verdade. A gente tem ouvido, Larissa, de maneira muito intensa, com os pais que a gente tem conversado, com as famílias que a gente tem conversado, um aumento muito significativo dos conflitos dentro da família. Eu tenho dito sempre aos pais que, de alguma maneira, a experiência que a gente está vivendo agora, que é uma experiência de ficarmos todos enclausurados em casa, sem oxigenar as nossas relações familiares com outros relacionamentos externos, como colega de trabalho, família estendida e etc., faz com que aqueles conflitos que ali estavam, eles apareçam com mais força, ou até produz outros conflitos que não existiam no funcionamento familiar corriqueiro. E essa é mais ou menos a ideia que a gente precisa conversar, né? Como é que essas famílias estão dando conta disso? Ao mesmo tempo, a gente vê o aumento da violência doméstica, a gente vê muita dificuldade no conflito entre irmãos, as dificuldades com os adolescentes, então vamos conversar sobre tudo isso. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória e começasse já falando o que você acha desse aumento aí, dessa intensificação dos conflitos intrafamiliares. Queria agradecer a você por esse convite. É uma honra estar do seu lado aqui conversando sobre um tema que eu realmente tenho me aprofundado há muito tempo, os limites, as regras, os valores morais. É um foco de estudo meu, né? Eu sou Larissa Machado, como você apresentou, sou de formação pedagoga, sou psicopedagoga e tenho feito um trabalho muito intenso há mais de 20 anos com orientação educacional e Uhum, orientação. Então, a demanda da escola, quem trabalha em escola, tem uma linha de frente diretamente com os pais. A gente sim, acaba fazendo também um suporte muito grande, ajudando a monitorar as relações familiares. Isso repercute na criança, claramente, na escola. Porque ela vem mais sim. organizada, né? Tem um espaço de escuta mais consistente, ela acaba tendo um olhar sobre ela também, né, mais cuidadoso. Então, é uma maneira de a gente ir pelas beiradas, dando suporte, não só na escola, desse aspecto emocional, mas também as famílias para que criem ambientes mais saudáveis, ambientes mais potentes, e que possam ter um espaço de pensar sobre a educação para Uhum. além daquilo que a formalização da escola, a formação como um todo, não só um lugar de informação, mas também de formação como um todo. Ainda mais, Alessandra, quando a gente trabalha com criança muito pequena, né, que a gente sabe como as primeiras experiências até 7 anos, 7, 8 anos, como isso é muito importante e muitas vezes define a Sim, formação dessa decisivo. Uhum. então, assim, eu pensei muito no que a gente vai abordar aqui hoje,
para não falar só do que a gente mais tem dito, de colocar limite, de estabelecer rotina, de estruturar um ambiente para a criança, para que ela tenha previsibilidade, para que ela consiga antecipar as experiências dela diante de um momento tão incerto, tão caótico. Aí a gente estrutura uma rotina em casa, é uma boa condição de dizer a essa criança, as coisas vão dar certo. A gente tem como prever minimamente a hora seguinte, o dia seguinte. Não temos como prever o mês que vem, mas um futuro próximo. Então, Isso. você chegou a falar numa live sobre só rotina aí, que eu achei muito interessante, de como a gente precisa dar para essas crianças um norte, uma referência. E a construção de uma rotina é, como base, essa referência. Sem Não, dúvida. E você percebe, diga. você percebe aquilo que eu falei, que os conflitos, pela sua experiência, que continua atendendo os alunos, ouvindo as crianças, que os conflitos dentro da família, eles estão mais intensos pela situação de confinamento? Eu creio que sim. Assim, eu fiz essa semana toda encontros com várias turmas. Como eu sou orientadora, eu faço sessão de grupo na escola, e aí eu não pude fazer presencialmente e fiz com eles virtualmente. E me surpreendeu o feedback da grande maioria, que estava sendo muito bom esse tempo, por um lado, porque estavam muito mais próximos dos pais, Sim. isso foi muito falado, e por outro lado, o que era mais chato é que eles estavam presos em casa, não poderiam ver os amigos, ir à escola. Então, isso me chama a atenção, tem de fato um aumento desse conflito. Eu acho que um aumento do estresse que é externo, que acaba que todo mundo fica afetado por isso, porque essa questão da inconstância, da incerteza. Os pais tentando gerenciar, né, um acúmulo de funções com as tarefas domésticas, com as tarefas profissionais e também com as tarefas escolares e também com a educação dos filhos em tempo integral. Não tem mais nesse momento com quem dividir, seja a funcionária de casa, seja a escola. Então, eu vejo, de fato, assim, um estresse, um elemento estressor muito grande. Então, acaba que isso, por muitas vezes, tem gerado mais conflito, porque as crianças também desafiam mais, chamam mais atenção, solicitam mais essa presença. Então, acaba, de fato, trazendo um certo aumento do conflito, sim. O que eu tenho ouvido de maneira muito significativa são dois fatores. O primeiro, um cansaço enorme dos pais. Então, eu tenho ouvido essa história do cansaço, não somente o cansaço físico pelo acúmulo dos afazeres, mas um cansaço emocional de ter que dar conta do chão da casa, a gestão emocional dos filhos e do trabalho e da vida pessoal e dos casamentos e das relações familiares maiores, mais amplas. Então, realmente, um cansaço muito grande. As crianças, óbvio, sofrendo por estarem dentro de casa e nesse sofrendo por um lado e felizes por outro, como você muito bem pontuou, mas esse sofrimento do confinamento produzindo uma tensão na relação com os pais. Então, assim, eu diria que 100% dos pais com quem eu conversei, e são muitos, me reportam algum tipo de dificuldade nesse manejo. Manejo na gestão dos conflitos, não sabe qual é a hora de acolher, não sabe qual é a hora de dar o limite, não sabe no que ele precisa realmente segurar e tal. O que eu tenho sugerido é a escolha de pontos centrais, mínimos, que sejam realmente centrais, e o resto vá para a periferia. Ou seja, que os pais possam escolher alguns pontos essenciais que falam desse bom funcionamento, que são condições mínimas para que esse funcionamento aconteça, e que eles sejam um pouco parcimoniosos na gestão daquilo que for periférico, porque, objetivamente, essas questões periféricas não podem passar ao centro. Como é que você tem visto isso? Você concorda com isso? Você que estuda aí a dimensão da disciplina positiva e tal, essa conjugação, né, da afetividade com a firmeza, como é que você pensa isso? É fundamental. Eu fiquei pensando um pouco nesse tema quando você propôs, e a gente está vendo o movimento mundial de repensar as leis para esse momento, repensar os acordos. A gente vê isso na questão trabalhista, vê isso nos contratos do consumidor, a gente vê isso nas relações de escola-família. A demanda do momento exige que todo mundo repense os acordos para que possa passar por essa fase. Né? As empresas aéreas estão fazendo negociações de cancelamento de passagem e você tem direito depois de remarcar. Uma série de direitos que na situação normal não iria acontecer. Então, há uma adaptação, há uma reavaliação diante desses acordos para que seja atingido uma demanda num contexto diferente. Isso está acontecendo no mundo, por que não também acontecer nos nossos lares? É fundamental. As relações dentro de casa são as mesmas, em tempo, em qualidade e em condição emocional.
Então, os pais estão, como você falou, muito bem, né? Super exaustos. Estamos todos exaustos por essa questão toda emocional externa e também por dar conta das tarefas. Os meninos também estão tentando entender o que está acontecendo, porque não é férias, porque também não é escola, tem dever, mas não vai para a escola, tem horário, mas tem que limpar a casa, o pai está estressado, a mãe está trabalhando, mas está em casa e não pode dar atenção a ele. Então, uma série de conteúdos que estão emergindo aí, que a gente precisa olhar para isso e dar conta de entender isso. Então, o que é que eu penso muito? Que um caminho é se pensar, se eu penso assim, Alessandra, se as regras e as leis surgem para regular as relações humanas, historicamente, na história da civilização, é esse, né? A lei vem para é a ciência da justiça, né? A arte da justiça. Então, a lei surge para regulamentar as relações, para organizar, para trazer justiça. Dentro de casa, os acordos também, os limites precisam ter esse propósito. Organizar uma rotina doméstica, organizar a relação dos pais com as crianças, das crianças entre si. Então, a gente precisa olhar para isso e pensar que esse momento não pode ser igual ao que era antes. Nem na rigidez, daqueles estilos parentais que são mais rígidos, mais firmes, nem na permissividade daqueles que são mais fluidos, que deixam as coisas correrem mais livremente. Então, pensar de que maneira eu posso olhar para minha família, para a minha condição também, de mulher, de homem, de pai, de mãe, e junto, que esquece a proposta mais nova, junto, tratar dos problemas da nossa família. Então, o que está sendo mais difícil para a gente? Né? Como você falou aí, o que a gente vai flexibilizar nesse momento, porque não é um horário de acordar igual ir para a escola, não precisa acordar todo dia, 6h30 da manhã para ir para a escola, porque não vai ter escola. É preciso acordar em algum momento que a gente vai escolher juntos, decidir juntos, que é bom para o funcionamento da nossa família. A gente vai determinar isso e vai cumprir isso. Então, é rever os acordos, rever os combinados, para que eles possam responder aos novos problemas que a gente está vivendo. É uma necessidade de adaptação, né? Que pra gente é super difícil. Me ocorreu aqui uma pergunta que os pais me fazem sempre. Depois eu queria que a gente conversasse sobre a questão dos estilos parentais, especialmente a partir de um estudo recente que saiu e que você deve ter tido acesso, que fala desses 3 estilos e o que isso pode causar de dano e tal. A gente vai comentar já isso, mas eu queria comentar um outro tema que é o seguinte: os pais me perguntam muito: qual é a melhor medida? É fazer ou é falar? E isso é uma pergunta assim recorrente. Bom, eu devo ser um exemplo para o meu filho e, portanto, o meu comportamento ele é decisório para servir de parâmetro para o comportamento dele? Ou eu preciso conversar e explicar, porque a minha explicação ela é potente o suficiente para gerar uma mudança de comportamento? Eu vou falar a minha posição, depois eu queria ouvir a sua. A minha, em geral, olha, você precisa falar e fazer. Porque se você só faz e não fala, você tira do seu filho a chance de que uma boa narrativa, de que uma boa explicação, de que uma boa conversa ajude ele a compreender como as coisas são. Entretanto, se você fala e não faz, se não há um espelhamento no seu ofício, no seu fazer, na sua verdade simbólica, ou seja, se aquilo que você professa não é cumprido, a criança percebe e vai ver que aquilo é letra morta, aquilo é uma palavra falsa que não vai fazer sentido, efeito sobre a criança. Por outro lado, a minha opinião é sempre que os pais não devem ficar reféns de um padrão de comportamento deles como modelo de padrão de comportamento para os filhos. É claro que tem que ter essa preocupação, mas com algumas ressalvas. Por exemplo, o tempo de exposição dos pais às tecnologias pode ser um pouco maior do que a dos filhos, porque os pais eles têm mais condição de regulação disso e não estão em processo de formação do que seus filhos. É possível, por exemplo, que numa casa em que faça o acordo de que é a hora de desligar os equipamentos eletrônicos, um pai que tem uma emergência de trabalho pode deixar o seu celular ligado e comunicar isso, porque ele é adulto, ele trabalha, ele tem responsabilidades diferentes da criança que exigem aquilo. Entretanto, isso deve ser uma excepcionalidade. Se isso é a regra, ou seja, se tudo que você professa para o outro você não consegue minimamente cumprir na sua própria vida, a criança não é boba, vai perceber e vai ver que aquilo não faz o menor sentido. Então, esse dilema é que eu queria ouvir a sua opinião, porque, em geral, é difícil para os pais entenderem que essa polarização, no que concerne a esse dilema, quase sempre é muito ruim. Porque, ao fazer essa polarização, é como se ele tivesse que escolher uma medida ou outra, e, na verdade, na minha opinião, a melhor saída seria a conjugação dessas duas medidas. Eu costumo usar 2 termos que eu acho que são muito comuns, mas são muito explicativos para isso que você está falando, que é coerência e consistência. Tem que ter coerência entre discurso e ação. Eu não posso ter um discurso numa linha e agir contrariamente, porque a criança fica confusa, né? Em que ela vai se guiar?
Tá? Se a criança fala, precisa estar vindo sustentado por uma atitude, e a atitude precisa também vir com uma explicação, né? Com uma lógica, com um sentido que a criança compreenda isso. E consistência, que é aquilo que você vai defender em qualquer situação. Se você tem uma argumentação lógica, e eu concordo com você plenamente que nós somos a autoridade. A gente defende uma relação respeitosa em termos de respeito mútuo, onde o adulto se coloca internamente implicado a respeitar essa criança na condição de criança que ela está, ou na condição de adolescente, cada um na sua especificidade. Então, eu me implico em respeitá-lo como criança, mas eu também vou, né, exigir respeito. Então, a gente tem aquela fala que nossos pais diziam: criança e cachorro não tem voz, não tem vez, criança não tem querer. Nessa vertente, a gente entende que eles têm desejo de querer, mas tem um limite para esse desejo. Quem vai dar esse limite numa posição consistente e coerente, explicando as razões, porque que sua mãe pode usar o celular agora e você não pode, qual é a explicação para isso. Quando eu paro para fazer isso com meu filho, eu estou respeitando ele. Mesmo não autorizando algo igual, eu estou explicando a ele por quê. Isso já é uma atitude respeitosa, porque eu considero ele. Né? Eu me coloco E há, Larissa, uma confusão entre o respeito e a permissividade, né? Uhum. Que eu acho que é outra coisa que acontece muito. Os pais confundem o que é respeito com a permissividade. Ou seja, respeitar a criança, seu exemplo é muito bom, é esse. É você reconhecer na criança um ser que merece respeito, que merece a sua fala, que merece a sua atenção, sabendo que isso não quer dizer que você vai permitir que ele possa fazer tudo, né? Perfeito. E a gente pensa nisso, nessa relação de respeito mútuo, que a gente fala tanto, não sei se as pessoas apreendem, né, na sua essência o que é isso, porque se você pensar nesse estilo parental mais autoritário, né, mais impositivo, ele não é uma relação de respeito natural. Então, o pai exige que a criança respeite por ele ser o pai ou a mãe, mas não se implica também em ter esse olhar sobre essa criança que também merece um respeito. Então, qual seria um limite nessa vertente? Sim, porque sim. Eu sou seu pai e pronto. Sim, porque eu mandei, você tem que obedecer. Então, é um limite que vem, né, de cima para baixo, de maneira muito impositiva, e que não se preocupa com a compreensão desse outro, com a elaboração desse outro, nem muito menos com a participação desse outro. Qual o sentido dessa regra, desse acordo para essa criança? Tá? Claro que eu sempre defendo, Alessandra, você vai concordar comigo, que existem regras que são negociáveis. Né? Em qualquer relação familiar, os pais têm que ter alguns valores e algumas regras que, por mais que eu explique à criança, não se negocia. É inegociável. Quais seriam uma regra de boa educação, né? De não agredir as pessoas, né? Uma regra saúde, então não tem negociação não escovar o dente, não tem negociação de não tomar um remédio, não tomar uma vacina, né? Quantas famílias eu vejo sem dar conta de fazer isso? E a criança chora e a mãe não consegue sustentar que a vacina é importante para a saúde dela e cede por não dar conta disso. Então, eu acho que sofre todo mundo. Essa mãe que não dá conta, sofre essa criança também que, né, que precisa entender que minha mãe me diz que é importante, mas não me faz tomar essa vacina porque não sustenta o sofrimento desse filho ali, pontualmente. Então, é como se fosse esse extremo. Ele vai de uma maneira impositiva para esse filho, porque sim, porque eu quero. Com o outro lado, numa vertente mais permissiva, um respeito lateral à criança totalmente. Então, eu, como adulto, não sou visto nessa relação, porque tudo que ele quer eu preciso preencher, é a vontade dele, não posso fazer ele chorar. Então, é como se fosse ali uma gangorra que fica pendendo, né, para um lado ou para o outro. E nossa proposta é que a gente encontre o caminho do meio, onde existe respeito pelas duas instâncias, crianças e pais, adolescentes e pais, mas sabendo claramente que há uma distinção de papéis ali. Né? O pai e a mãe, por mais que respeitem, não vão ser os amiguinhos, não vão ser as colegas, não vão ser... vão ser as pessoas que são autoridade, referências, portos seguros, e que vão, muitas vezes, abrir para o diálogo, ouvir as sugestões e vai avaliar se vai acatar ou não. Até que ponto esse acordo é legítimo, até que ponto essa sugestão é plausível, ou até que ponto não é, e eu vou explicar por que não é e vou sustentar aquela regra. E eu vejo, Larissa, muitos pais desconfortáveis com essa alteridade, com essa diferença funcional, estrutural entre um pai e um filho, né? Pais e filhos respondem e operam de lugares sociais diferentes. E é essa alteridade a força constitutiva da própria autoridade, que não tem nada a ver com autoritarismo. O que eu sempre falo, que eu acho que é um resumo de tudo que você falou, concordo plenamente, é que a triangulação entre afeto, limite e insistência, essa conjugação vai falar muito do estilo de pais que nós somos. Então, se a gente tem só afeto, só afetividade,
e não dá conta do limite e não faz isso de maneira consistente, nós vamos ser permissivos, porque em prol desse amor e de sermos amados a qualquer custo, nós vamos permitir que a criança faça qualquer coisa. Se a gente é excessivamente limite, tem pouco afeto e pouca consistência, pouca insistência, a gente vai ser muito rígido, a gente vai ser autoritário. E se a gente faz uma boa conjugação de afeto e de autoridade de uma maneira ok, tal, de limite, de afetividade de uma maneira ok, mas faz isso por uma semana, nós estamos sendo negligentes. Então é importante que isso seja um padrão, ou seja, que a gente, no mais das vezes, à medida do possível, sempre sabendo que tem falhas, sempre sabendo que a relação familiar é uma relação não toda, a gente possa conjugar essas três dimensões. E me ocorre que agora, na situação que nós estamos vivendo, isso fica dobrado, a importância disso fica duplicada, porque a gente precisa dar conta de uma afetividade acolhedora para as crianças, a gente precisa estabelecer um conjunto mínimo de regras para que essa família não imploda nos seus próprios conflitos, e a gente precisa fazer isso de maneira sistemática para dar uma ideia de continuidade e de proteção a essa criança. Você concorda? Sim, com certeza. A gente, pensando um pouco, né, nessa questão do que é essencial para essa família. Eu acho que a gente está vivendo um momento, eu tenho me dado conta disso, né, nas conversas, nos diálogos com as famílias, com as crianças, que a gente, acho que pela primeira vez, toda a gestão dessa educação, dessa relação com os pais está na mão dos pais. Por que eu trago isso? Eu lembro uma vez que na escola, lá 10 anos atrás, começaram a aparecer celulares na escola com as crianças, jogos de videogame portáteis. E aquilo começou a me incomodar enquanto orientadora, e ver as crianças levando para a escola esses celulares, esses aparelhos, ficavam no recreio jogando, né? Ali, aquele silêncio, né? Sem falta de interação. Escola, recreio é barulho, é interação, é vida. E aí eu comecei a ver aquilo crescente, comecei a tirar foto, e aquilo foi me inquietando, e eu acabei e fiz um aviso. Um texto para os pais argumentando que aquilo, a partir da semana seguinte, eu ia proibir, a escola ia proibir levar celulares, aparelhos e me explicando por que a gente estava fazendo aquela decisão. E foi interessante que eu fiquei muito amedrontada com essa carta, mas falei, vou comprar uma briga porque eu tenho argumentos muito legítimos que eu sei defender enquanto escola, que a gente não vai comprar essa briga. E surpreendentemente, eu não vi nenhum pai reclamar. Eles só agradeceram, dizendo que bom que você tomou essa decisão, que bom que você fizer isso, porque eu não sabia mais o que fazer. Deslocou para uma outra instância essa regulação que devia ser intrafamiliar, né? Exatamente. Então, assim, não consegui dizer, olha, eu como seu pai e sua mãe, não concordo que você tem que levar aparelho celular para a escola. Ah, mas fulano leva, mas você é meu filho. Eu acho que a escola é para você fazer esse tipo de relação. O aparelho você brinca sozinho. Tem uma fala que para o pai faça sentido e aquilo vai ecoar no filho, mesmo que ele fique contrariado inicialmente, mas vai fazer um sentido para ele. Então, os pais muitas vezes não dão conta de fazer isso para não ver, né, essa contrariedade no filho. E agora não tem ninguém que está botando nenhum limite, porque não tem ninguém nessas instâncias externas. Não há como fazer a terceirização costumeira, né? Exatamente. Então, acho que esse desespero também de gerenciar isso tem muito de não ter esses suportes, né, para compartilhar isso. Então, acho que é um momento precioso das famílias olharem o que é que eu, quanto família, o que é que nós, quanto família, estamos defendendo, quais valores são negociáveis. E que isso eu vou ser firme. Né? Para mim o respeito, para mim é a solidariedade, para mim é um senso de comunidade. Então, tem muitas crianças que estão participando de nada em casa. No momento de família, a mãe está lá se acabando, varrendo, passando pano, forrando cama. E os meninos estão do lado, você tem que fazer. Ah, não gosta de varrer, ouvir, não gosta. Você não está ajudando sua mãe. E a mãe também não convoca. Olha, filho, nós temos uma lista de coisas da minha casa. Para uma casa funcionar, a gente faz um monte de coisa. A gente lista um monte de coisa para esses meninos. Ele conseguir. E convocar. Diga. Pode falar, conclua. Não, diga. Porque corta, e às vezes eu não ouço se você concluiu ou não. E o quão rico é a possibilidade desses pais convocarem os filhos para participar dos afazeres domésticos, fundamentalmente por dois contextos que eu considero muito importantes, simbólicos. Um é que esse coletivo, que é a família, é uma comunidade, e essa comunidade precisa funcionar com a participação de todos, então isso é muito importante. E é neste momento que o pai limpa o chão com o filho, cozinha com o filho, põe a roupa para estender com o filho, que ele está transmitindo uma série de valores
fundamentais que compõem esse campo mais amplo que é o processo da educação. Então, acho que concordo com você plenamente, tenho defendido a mesma coisa. Aliás, tenho sugerido que faça parte da rotina das crianças a participação. E eles vão ter dificuldade, é um repertório novo, eles não têm hábito de fazer, pelo menos eles, eu me refiro àqueles que são dessa classe social, que tem esse conforto, né, que a gente está acostumado, e eles precisam criar esse hábito, inclusive para valorizar o trabalho dessas pessoas que já vão estar de novo nas nossas casas. Inclusive para desconstruir certas construções de gênero, né? De que compete à mulher ou ao homem fazer esse ou aquele trabalho. Então, é uma oportunidade ímpar de fazer desse momento tão difícil uma possibilidade de criação de outras referências para os nossos filhos, né? Eu fico pensando muito, Alessandra, assim, de quantas preocupações os pais estão tendo com conteúdo escolar, com garantia, né, a grade curricular, de preocupação de quando volta, porque isso é natural, mas se vai conseguir repor, se vai ter perda de conteúdo. E quanto conteúdo importante a gente está perdendo de construir numa situação que se impôs para a gente. Total. Você falou assim, uma coisa que eu tenho pensado muito, senso de comunidade, esses meninos não têm. Aí eles fazem negociação em casa, então eu vou lavar o meu prato, né? Porque eu vou comer. Então, assim, o que é uma família, um pai, a mãe, dois filhos, o pai, a mãe e um filho, é uma comunidade micro. E o que ele vivencia ali, do olhar sobre o outro, de se implicar com o outro, de também ser responsável pelo outro, ele vai naturalmente levar isso para a escola e depois vai levar isso para a sociedade. É uma construção. Se ele não vivencia isso, só faz o que é dele e a gente valida isso, a gente está construindo um valor moral, né? Que não é moral, muito deturpado. Então, a nossa percepção, vocês darmos conta disso. E isso que você fala, Alice, eu queria destacar, sempre esse meu papel, né? Pegar a fala dos convidados e dar um destaque. Assim. Eu queria destacar o seguinte: o que a Larissa fala é extremamente importante. E quer dizer o seguinte: no momento em que você cria um filho na sua casa, com essas referências de que a família é uma comunidade, que ele tem que participar daquilo, de que homem e mulher são diferentes, mas funcionam de maneiras, né, equânimes e tal. Quando você faz isso, você não presta apenas um bom serviço para o seu filho, você presta um serviço para a sociedade. Porque você está criando uma pessoa que vai sair dessa família com essa referência, que vai se relacionar em outras comunidades mais amplas e que vai construir, vai ajudar a construir um laço social que pode ser menos violento, que pode respeitar mais a diferença, que pode respeitar o trabalho dessas pessoas que têm uma realidade social extremamente diferente da nossa. Ou seja, uma gama de pessoas, gente fina, elegante, sincera, capaz de dar valor a coisas que, de alguma maneira, a nossa construção social vem tamponando, né? Uhum. E aí, voltando àquela sua pergunta inicial entre palavra e ação, Um gesto. para falar de valor moral, eles estão colados. Se o pai não está colaborando em casa, como é que ele vai cobrar que a criança participe? Se está tudo sobre a mãe, ou vice-versa, sobre, né, um dos atores aí dessa cena. Se isso não se é partilhado, a gente não pode defender isso no discurso, porque não faz eco na criança. Então, acho que é um momento muito precioso para trabalhar essas questões todas que a gente, talvez no dia a dia, por ter funcionário em casa, pela rotina de escola, de atividades extras, isso não tenha muita necessidade, né? Porque tem uma pessoa que faz. Hoje surgiu aí, está escancarada a necessidade. Então vamos aproveitá-la para poder ensinar algo, né? Incluir e mostrar o quanto que eles são importantes. O senso de pertencimento te defende muito. Quanto mais a gente convoca a criança, quanto mais a gente ouve como ela pode participar e respeitando a condição dela, mas eu digo a ela, você pertence a essa família. Porque o que você faz, por menor que seja, é significativo para a gente. A gente faz questão da sua participação. Então, acaba sendo uma legitimação, que não é uma criança que está ali para receber tudo pronto. E ela vai construir uma ideia de um relacionamento humano, onde ela só recebe, porque a gente vai aprendendo a forma de amar e ser amado pelas relações parentais. Então, como o pai e a mãe demonstram e cuidam, é como ela vai construindo quer amar o outro. Né? É a referência que ela tem. As referências que ela tem pelas primeiras relações, né? Com os cuidadores, as relações primordiais. Então, a gente poder pensar muito, aí eu devolvo isso para as famílias, realmente gastar um tempo para poder pensar o que a gente não vai abrir mão nesse tempo, nesse período. O que a gente vai fazer disso uma coisa inegociável e todas as outras que a gente pode negociar, até que ponto, como negociar, e chamar os meninos para isso junto.
né? Deixa eu convocar. Ah, eu tenho um filho de 2 anos, vai ser uma convocação menor. Eu tenho um de 8, vai ser uma convocação. Eu tenho um adolescente, vai ser uma convocação integral. Tanto na questão da explanação do problema, nós já estamos 1 mês em casa. Quanto na participação, né? Na participação das soluções, na busca da solução coletiva. E se eles têm esse espaço de fala e de sugerir alguma coisa, naturalmente eles vão se implicar muito mais nos acordos. Muitas pessoas estão comentando aqui essa história da importância da conversa, várias. Diálogo, conversa e tal, etc, etc. A Rose Sabino fala, momento perfeito para os filhos perceberem o tanto de trabalho que dá manter em casa uma funcionária e o quanto é importante a participação de todos. Concordo plenamente, Rose. Mas eu queria só fazer uma ressalva, e que também queria te ouvir, a respeito dessa questão do diálogo e do limite, né? Porque, assim, a gente precisa perceber qual é a relação entre o diálogo e o limite. Ou seja, que relação saudável se estabelece entre dialogar e dar limite. A minha sugestão sempre, especialmente quando o limite é dado para as crianças, é que no momento do limite, esse diálogo não seja feito. Ou seja, que o momento em que você está dando limite, ou seja, você precisa parar de brincar para ir tomar banho, agora é esse o momento. E esse é o momento disso ser feito. Por quê? Muitos pais tentam convencer as crianças de que precisa tomar banho porque é melhor para ele, porque senão fica sujo, fica doente, ou porque senão a mamãe fica triste, o papai não gosta. E esses mecanismos eles são muito perigosos. Então, a minha sugestão o diálogo ele é crucial, ele é formador de quem nós somos enquanto humanos. Entretanto, há momentos em que o pai e a mãe precisam aparecer como estabelecedores daquilo que a gente conversou como inegociável, e nesse momento o pai precisa acolher essa criança e fazer com que aquilo seja cumprido, especialmente se forem crianças pequenas. Depois que isso acontece, aí eu acho que sim, a conversa é muito bem-vinda, inclusive porque a capacidade da criança, inclusive do ponto de vista neurológico, de conseguir compreender aquilo que está sendo discursado, aquilo que está sendo conversado, professado, é muito maior. Você pensa assim também? Com certeza. A gente fala muito em duas ações das famílias, que é firmeza e gentileza. Uhum. Quando a gente fala dessa questão do diálogo, da escuta, da construção de um combinado em conjunto, a gente está sendo gentil com a criança. Né? Tá mostrando para ela o quanto que ela é importante. No momento que aquilo virou um combinado, não tem mais negociação. É combinado, é para ser cumprido. Uhum. Porque você respeitou, ouviu a sugestão dela, o que ela sugeriu, chegou à negociação, agora virou um combinado. Então, na hora, é firmeza. Nós combinamos que agora é hora de tomar banho. Ponto, não tem mais conversa. Mas por que você combinou? Cata a criança, bota no banheiro de maneira gentil, porque o tom da nossa intervenção muda tudo, né? Não vai pegar assim, vai agora. Não é nesse tom. Entrar naquela frequência beligerante não vai ajudar em nada, né? Exatamente. É mostrar para a criança, com a sua atitude, com o seu corpo, que você não está brincando. Que o que você combina, a sua palavra tem valor. Aquilo que você falou é para ser cumprido. Então ela vai sentir, ela pode se bater. Tô vendo que você está chateada, estava muito legal essa brincadeira, mas nós combinamos que o banho seria depois de tal coisa. E pronto, falar pouco, agir mais, porque comunica muito mais. E o outro entende e respeita, porque eu não vou respeitar meu pai quando ele grita comigo. Não vou respeitar meu pai quando ele dá um tapa, que é uma coisa que a gente nem contempla mais, mas às vezes acontece. Eu vou respeitar meu pai quando ele sustenta aquilo ali de maneira precisa, firme e extremamente gentil. Agora, isso é muito difícil, Alessandro. Difícil, para todos nós. Muito difícil. Encontrar essa linha aí tênue entre a gente realmente conseguir ter esse contorno todo, esse diálogo todo, e na hora da ação a gente fala menos. Eu brinco muito com os pais, morde a língua. Porque a gente tem uma ladainha, a gente tem uma tendência a uma falação que entra por aqui, sai por aqui e não faz nenhum eco. E não resolve. E eu diria para os pais que estão nos ouvindo que, além de não fazer efeito, piora o estado da criança. Porque aquilo aumenta o padrão de irritabilidade. Vai chegar um momento que você vai entrar nessa frequência e tudo vai por água abaixo. E eu queria dizer para os pais que estão nos ouvindo, que são muitos, felizmente, uma coisa muito firme e muito direta. Eu queria que todos os pais agora que estão nos ouvindo, chegasse esse recado de maneira clara e direta. Quando o pai consegue suportar o desconforto no limite, ou melhor, o desconforto que o limite que ele está representando causa no filho, que é um desconforto momentâneo,
Esse desconforto momentâneo, ele é protetivo. Ele protege seu filho. Porque você está dizendo, eu sou forte o suficiente para suportar a sua dor, porque eu sei que isso é necessário e isso é o melhor. E faço isso amorosamente, faço isso afetivamente, faço isso gentilmente, mas faço isso firmemente, como usando as palavras que você usou. Então é muito importante que os pais entendam que ao fazer isso, vocês estão protegendo. Os pais que não conseguem fazer isso, esses estão vulnerabilizando seus filhos. Porque ele está dizendo que os adultos são frágeis, ele está dizendo que o mundo pode ser mais perigoso porque ele não consegue contar com adultos que possam servir de borda simbólica ou afetiva. E ele está dizendo que a vontade da criança ela é tão possível, ela é tão plena, que ela organiza as coisas em torno dela. E a criança que cresce acreditando nisso, ela pode até ficar muito hipervoluntariosa, mas muito provavelmente ela vai ser uma criança mais insegura, porque ela não vai ter o apoio, a continência necessária, o abraço firme necessário para que ela se sinta protegida. Concorda? E perfeito, plenamente. E para além disso também, a questão de não desenvolver uma habilidade de dar conta das frustrações. Né? Porque se a criança testa, se a criança não pode chorar nunca, porque o outro não sustenta, ela vai crescendo achando que as coisas vão ser o tempo inteiro dessa maneira e com todas as pessoas. Então, no primeiro limite que a vida vai dar naturalmente, que vai dar muito mais nãos a essas crianças, esses adolescentes, do que, né, os sims. E nos primeiros, o namoro que terminou, tá? A gente vê aí, né, um amigo que se chateou e se afastou, um emprego que não veio da hora que queria. Tem um buraco tão grande interno que não sustenta isso, porque não teve a sustentação externa primeiro que vem dos pais. Você sofre, quando eu digo não, mas eu tô com você aqui, você vai passar. Mas é para o seu bem, eu te amo. Então, quando tem a explicação que nós falamos antes, a argumentação legítima, verdadeira, por mais que a criança pequena ou adolescente reaja àquela interdição, ele entende que o pai está fazendo aquilo por amor. Mesmo que ele não reconheça, né? Dificilmente vai reconhecer, mas ele entende. Isso vai criando a coraça interna, né? Uma fortaleza interna, para lidar com as frustrações que vão ser impostas pela vida. Então, é fundamental que a gente dê conta de fazer isso, por mais que seja sofrido, né? Para nós Eu pais. gostei muito, Larissa, de uma metáfora que a minha amiga Samira falou assim, a firmeza como membrana. Eu gosto dessa ideia da membrana, porque a membrana permite troca com o meio, né? Ela é uma coisa que vai e vem. Então, essa ideia de que a ação do pai produz essa membrana, ela é uma ideia também de um projeto social. Ou seja, quando eu consigo proteger meu filho para que ele se sinta seguro e eu construo essa membrana simbólica que envolve ele, isso tem serventia para a sua formação enquanto sujeito, mas para a formação de um laço social menos violento, mais colaborativo, que tenha mais flexibilidade, inclusive cognitiva, para pensar numa solução diante de um problema, que não se paralise diante de um obstáculo, que consiga ressignificar situações difíceis como a que a gente está passando. Aqui em casa tem acontecido um acordo entre eu e meu filho. Tá difícil aqui a coisa também, tá, minha gente? Então, vida real temos aqui. Também. Tá bom? É bom que se saiba que provavelmente lá também vamos ouvir aí. Depois o pai, Alessandro, e a mãe Larissa falando das nossas dificuldades, para tentar nos aproximar de que o que nós estamos falando aqui, obviamente, é muito mais no campo teórico, prático, mas a vida real, a nossa vida com os nossos filhos é cheia de dificuldades mesmo. Então, quando eu vejo que meu filho está mais agitado, eu fiz um combinado com ele, eu não converso com ele no lugar que ele está. A gente sai, os dois, vai para um quarto, eu fecho a porta, subo ele na cama, ele fica da minha altura e aí a gente conversa. Quase sempre um abraço antes, calma, respire, me conte o que está acontecendo. E isso tem sido suficiente. Hoje foi assim porque ele não queria parar para comer, depois ele não queria fazer outra coisa. Eu precisei usar isso 3 vezes hoje para conseguir ajudar ele a se regular. E super funcionou, porque é um acordo, porque ele entende que eu estou ali para proteger, ele sabe que eu sou firme, ele sabe que aquilo vai acontecer, mas ele entende que nesse momento que está mais difícil, a gente precisa fazer esse combinado para que isso funcione. Então, são coisas simples que cada pai, veja bem, essa não é uma fórmula que pode ser reaplicável nas casas dessas 100 pessoas que estão nos ouvindo. Mas cada pai, cada mãe vai ter que achar a sua maneira de fazer um acordo com seu filho para que a gente se aprenda. A gente precisa aprender com as crianças. A gente precisa aprender qual é o limite que a criança tem para lidar com o limite. A gente precisa aprender qual é a capacidade que a criança tem de se autorregular no momento que as instâncias de heterorregulação que existiam na vida delas sumiram, né? Aquelas outras instâncias elas não estão mais funcionando. Então, o nível de exigência de autorregulação que as crianças estão tendo agora está elevado à enésima potência por conta da própria situação pandêmica, né? Como é que tem sido para você aí? Me conte. Eu estou vendo
várias pessoas colocando aí sobre adolescente, né? E como é que é o adolescente? Como é que o adolescente responde? E aqui em casa eu tenho, né, 2 adolescentes. E aí a gente fica pensando muito, e aí o que eu falo o tempo inteiro, que partilhar os problemas. O adolescente parece que é mais difícil porque eles são mais reativos, eles são mais, né? Mas se opõem mais, porque é natural do adolescente essa oposição, né, para se constituir. Então, os conflitos são maiores e mais intensos. Mas, por outro lado, também, você tem a possibilidade maior de adesão quando você acessa esse adolescente, quando você traz ele para junto. E a melhor forma de junto é partilhando o problema, é botando na mesa a situação, sem ser de um tom, porque a gente tem a tendência, quando está perdendo o controle, a gente quer ter esse controle pela força. Quem manda aqui sou eu. E isso para o adolescente é a pior coisa, só afasta, né? Cinde. Então, é muito importante que na hora que está perdendo o controle, trazer o adolescente para perto. Tá difícil para mim isso, eu tô vendo você dessa forma, isso me angustia, eu não concordo com isso. Agora, eu queria ouvir de você como é que você pode me ajudar a solucionar esse problema. Jogar para o cara, né? E aí ele vai ter que... Minha mãe está perguntando a minha opinião, como é que eu me saio dessa? É uma abordagem completamente diferente, que você não cria no outro uma postura de reagir. Você abre, né? Você abre para o diálogo. O que é que você acha disso? Esse meu incômodo é só meu? O que é que lhe incomoda? Então, é só seu. Então, tá me incomodando. Eu sou sua mãe, faço parte dessa família com você. Como você me ajuda a diminuir esse meu incômodo? E aí você vai fazendo com que ele venha para perto, né? Que ele vá sugerindo. E, claro, tá aberto para ouvir a sugestão, dentro daquele limite que a gente fala, que é um limite possível de negociar, o que chega um momento que não concorda, mas ok, a regra é essa aqui em casa. Eu tenho visto muitos pais falarem para mim que a negociação com os videogames, né? O tempo de jogo do adolescente online, que estão levando 6, 7 horas. Claro que a gente sabe que existe uma extensão maior hoje, de uma liberdade maior, por conta da demanda do momento. Mas 6, 7 horas no jogo, para essa família, é algo plausível, né? Tem algo nocivo aí. E o pai e a mãe, como adultos... Trocando os dias pela noite jogando, né? Do sono, são coisas que afetam a saúde. E a gente está vendo isso, a gente tem que tomar uma atitude. Mesmo que eles batam porta, ok. Está no papel deles se revoltar, achar que é o pior pai do mundo, que louco para crescer e sair de casa. Está no papel deles essa revolta. Ok, eu lhe entendo. Ok, você está chateado, eu entendo, mas eu estou cuidando de você. Porque não é saudável para nenhum ser humano, ainda mais na sua idade, tá jogando 6, 7 horas, invertendo noite pelo dia. Pronto. Fala pouco, sustenta mais. Eles não vão ter brecha. Eu gostei muito de uma coisa que você falou e que eu queria mais uma vez destacar, que é a possibilidade do pai começar esse diálogo com o adolescente se incluindo. Porque quando o pai ele se inclui, ele cria uma convocação para o adolescente de que você é parte desta relação. Então, quando você começa uma conversa dizendo, olha, eu queria começar lhe dizendo o que eu sinto. Eu sinto isso, para mim tá difícil isso. Para mim isso tá bom, para mim isso aqui não tá bom, eu estou me sentindo assim, eu sinto falta disso, eu gostaria que fosse assim, etc, etc. Quando o pai começa se colocando, ele já começa num outro patamar, que é eu estou nesta relação. Depois, quando você pede que ele se coloque, que ele manifeste, aliás, essa é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, né, que a gente incentive as crianças a expor o que estão sentindo. E no caso do adolescente idem, quando a gente convoca isso, para ele conseguir expressar, ele fez um caminho interno muito maior. Ele teve que reconhecer, ele teve que organizar e ele teve que expressar. Então, isso para ele já é uma arrumação do negócio. E ali se coloca uma produção de uma conversa no entre, que se estabelece entre o pai e entre o filho, que é onde tudo vai acontecer. Então, eu acho isso extremamente importante. E acho também, por outro lado, que a gente não pode ficar nessa dificuldade de estabelecer os limites com os adolescentes sob o argumento de que eles já têm que fazer essa gestão, já têm que dar conta disso. Muitos pais me falam, mas eu já espero que ele saiba a hora de acordar, eu já espero que ele saiba a hora de estudar, que eu espero que ele saiba que não pode virar o dia para o... Tudo bem que você espera. Agora a questão é, ele sabe? Porque entre o que você espera e o que está acontecendo, existe um abismo. Então, às vezes, essa dificuldade de chegar, de abordar e de ter a coragem de ser aquele que vai dar a notícia ruim, aquele que vai ser o corte, tem dificultado muito a vida dos adolescentes. E no mais das vezes, aqueles pais que conseguiram fazer isso de uma maneira bacana, produzem relações melhores depois. Eu tenho acompanhado alguns pais que têm conseguido
e ouvido também os adolescentes, e eles, em geral, me dizem, ó, melhorou, foi bom, me ajudou, tá melhor agora. Ou seja, no fundo, passado algum tempo, eles têm a condição de reconhecer o quanto isso foi edificante para eles, né? Sem dúvida, ganham todos envolvidos. Eu aqui em casa tive esse problema muito. Para mim, na minha vivência, o que foi mais desafiador foi essa questão da inclusão dele na participação da gestão de casa, porque de fato a gente não faz quase nada em casa, faz a cama, né? Enfim, lava o prato, mas muito na demanda de uma coisa que não é necessária, porque tem uma funcionária que está o tempo inteiro em casa. E quando ela saiu, de fato, ficamos só nós, né? E foi desafiador para todo mundo, para mim também, porque eu também não tenho esse hábito de fazer. E eu fiquei muito estressada, assim. Eu entrei no modo fazer. Fazer. Então, até com uma questão de defesa, não processar o que estava acontecendo. E aí ele falava, mãe, você está enlouquecida. E era assim mesmo que eu estava, né? Você não para, você não para. E aí ele me pontuou isso, e na hora caiu minha ficha, falei, vamos conversar, você está coberta de razão. Eu tô enlouquecida, fazendo tudo aqui em casa, tá difícil para mim, eu também não tenho esse hábito, também tô me desafiando a fazer. E você tá vendo isso e tá repercutindo em você também, a minha loucura. Então, como você vai chegar para mim, junto comigo, e nós dois vamos construir isso agora? Eu tô falando nós dois porque até meu marido tá fora, tá em outro estado, então tô eu e ele, de fato, em casa, né? Meu estado tá na casa da mãe, então ficamos nós dois nessa cena e tendo que encontrar um caminho. E ele foi super, né, assim, sensível à minha questão, né? E claro que não é uma coisa que flui todo dia, tem que chamar várias vezes. Qual é o seu acordo, né? Vai lá, tem prato na pia, você não passou a vassoura hoje, tem horas que eu falo mais, tem horas que eu pego a vassoura. Então a gente vai ali encontrando, mas está na minha cabeça que é uma meta para regular isso. Então virou para mim um objetivo, nesse contexto todo, o que é que eu vi? Preciso investir mais nesse aspecto com meu filho. Não dá para investir em tudo, querer fazer tudo, porque a gente não dá conta. E acho que cada família pode gerenciar isso. Eu vou aproveitar esse momento para ensinar o que era meu filho, de tudo que eu posso ensinar. Né? Flexibilizar mais os limites. Uma família que é muito rígida, né? Que é muito, talvez, impositora. Talvez deixar mais que os filhos participem, negociem mais, flexibilizem mais essa rotina para dar uma leveza maior nesse momento. Ser uma família muito fluida, muito, talvez, trazer um pouco as rédeas mais, né? Para poder esses meninos entrarem numa rotina que organize, que dê uma estabilidade maior. Então, cada um precisa processar, de fato, olhar para si, né? Olhar para as suas relações mais internas e, juntamente, escolher o que a gente vai estar priorizando. Né? Para quê? Para que possa diminuir esses conflitos, né? Que possa ter uma adesão de todos. Eu acho que é um caminho a gente fazer, que a gente tem que trilhar, que é nessa empatia, nesse diálogo, nessa gentileza, mas também tendo claro o que a gente vai investir. E aí entra a firmeza. Isso aqui eu não vou dar tanta atenção agora, isso aqui eu vou fazer com a bola da vez, vou batalhar por isso. Porque a vida inteira, eu acho, Alessandra, não sei se você concorda, na relação parental, a gente tem sempre algo para trabalhar com nossos filhos. Vai mudando os desafios, né? Cada fase é um desafio, a gente ajeita uma coisa aqui, aparece uma outra pontinha ali para ser trabalhada. Se a gente tem uma parentalidade consciente, atenta a nossos filhos, atenta a como a gente é mãe e pai, a gente está o tempo inteiro se investigando esses filhos e tem sempre algo para mexer e para melhorar. Então agora também, o que é que eu vou priorizar nesse momento? O que é que eu vou aproveitar para investir? Né? Tanto neles quanto em mim também, que estamos todos desafiados a fazer isso. E eu fico me perguntando sobre essa questão que eu acho que deve ter muitos pais de adolescentes aí, sobre essa questão do uso excessivo das tecnologias na época da pandemia, né? É um fato que os adolescentes estão usando muito mais as tecnologias do que antes. Todos nós estamos usando muito mais. Então, veja, nós estamos agora conversando por uma via de tecnologia. Então, naturalmente, a gente usa mais e isso não é um problema. A minha pergunta que eu sempre faço aos pais que me convocam a ajudar a decifrar essa angústia em relação à tecnologia é, em primeiro lugar, quem comprou essa tecnologia para esses meninos? Né? Essa é a primeira pergunta. Assim, porque eu vejo um discurso muito ambíguo. Eu odeio a tecnologia, mas eu forneço todas elas. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, o que é que essa tecnologia está ocupando de troca simbólica dele com o mundo que ele não está conseguindo ter sem ela? Porque, objetivamente, quando um adolescente procura uma tecnologia, ele procura informação, diversão, né, alegria, lazer e relacionamento, que são pilares estruturais da nossa cultura. Então, ele está conseguindo diversão, informação e relacionamento em outro lugar? Depois, o que você já tentou fazer, enquanto pai, para fazer um freio, para fazer um ajuste
na conduta do seu filho em relação ao uso de tecnologia? E 4, o que significa para você ter um filho que, absorto, vidrado na tecnologia, se ausenta, se distancia desse outro contexto? Se os pais não conseguem se fazer essa pergunta, o que eles estão procurando em mim ou em você é mais uma terceirização da gestão de algo que tem que ser feito por eles. Então, é meio desagradável, pais que estão me ouvindo, é um pouco indelicado da minha parte, mas é a única maneira que eu conheço da gente se implicar numa possibilidade de transmutação dessa realidade. Então, o primeiro passo é os pais se perguntarem qual é a minha parte na construção desse, entre aspas, sintoma do meu filho, que é o uso excessivo da tecnologia. Você pensa assim, Larissa? Sandra, eu me lembrei de uma coisa agora que você falou na primeira palestra que você fez lá na escola, há muitos anos atrás. Não sei se você vai lembrar disso. E depois até eu escrevi um texto com esse título da sua frase. Se você não quer ter trabalho, compra a samambaia. Falo sempre isso. Isso é uma coisa muito simples e verdadeira, porque ser pai e mãe é muito trabalho, é muito investimento interno, investimento externo, é tempo. Não tem como ser pai e mãe sem ter tempo de qualidade e quantidade de tempo. Esse discurso que não tem quantidade, não tem como você ter uma qualidade da sua relação se não tiver tempo devotado para isso. Uhum. Então, de fato, trabalhoso mesmo, de fato, né, nos exige muito o tempo inteiro. Fala das nossas histórias, bate com as nossas, né, crianças internas. Muito da parentalidade vem das nossas histórias com nossos pais. Às vezes a gente se chateia com nossa mãe, com nosso pai, a gente se vê fazendo exatamente igual com nossos filhos. E aí se dá conta disso. Então precisa investir, olhar para isso. Para dar conta justamente de ver por que está difícil para mim sustentar um limite para meu filho. Porque quando ele chora, eu fico arrasada e cedo. Né? Por que eu não consigo tomar as rédeas e dizer a ele que aqui em casa isso não é permitido? Então isso passa por muitos conteúdos aí inconscientes que a gente precisa se debruçar sobre eles. Para fazer isso de maneira mais leve, mais assertiva, né? mais consistente e coerente. Então não é um caminho fácil mesmo. Ainda mais nesse momento que está tudo complicado. E sabe que eu tenho ouvido também muito, ainda sobre os adolescentes, muitos pais se queixando de um comportamento irascível, né? De um comportamento disruptivo, agressivo dos meninos em casa, né? Então, os pais que chegam lá e falam, filho, eu queria... O cara já responde de uma maneira extremamente explosiva. E os pais começam a se amedrontar diante desse comportamento. Por quê? Alguns pais me dizem, eu não quero criar um conflito agora, porque agora nós estamos aqui. Não tem como a gente sair para respirar. Nós estamos confinados, então eu tenho que ter mais cuidado. Você tem que ter cuidado, você tem que ter respeito, você tem que olhar, mas você tem que ter coragem. Coragem de saber que você é o pai, você é a mãe e você precisa proteger e ajudar o seu filho em qualquer circunstância. A circunstância do momento é pandemia de Covid. Essa é a circunstância. Amanhã vai ser outra. Então não dá para você se acovardar diante do sofrimento dele. O que me deixa mais preocupado com os pais com que eu tenho conversado assim, é o momento de você redobrar a sua coragem. Mas sua coragem não quer dizer uma coragem responsável, não. Uma coragem afetiva, consistente com tudo aquilo que a gente conversou antes. Mas tem que ter uma coragem de dizer, olha, eu estou aqui e a gente vai precisar passar por isso da melhor maneira possível. O timoneiro, né, as pessoas que dão o curso desse barco tem que ser os adultos. Os adultos precisam assumir essa responsabilidade. A responsabilidade é dura, difícil. Cá para nós também estamos com medo, nós também estamos com raiva, nós também estamos cansados. Nós estamos arrancando os nossos cabelos, mas nós somos os adultos. E que na condição de adultos, o papel que nos cabe é esse papel protetivo. Então não dá para a gente abandonar esse papel, né? E até se colocar no lugar de adulto é entender que essa agressividade pode ser uma fala de um sofrimento. Que não sabe Quase sempre. Quase sempre. Para não dizer sempre, porque a gente não gosta muito de sempre e nunca, mas quase sempre. A agressividade a gente interpreta como uma ponta do iceberg. Né? Porque ninguém que está bem resolvido, está feliz, está agredindo, está, né, revoltado. Tá? Então, a gente pode, enquanto pai, também devolver isso. Né? Não aceitar a agressividade, aí a gente entra no limite que é inegociável. Não me trate assim. Eu não faço isso com você. Precisa ter coerência de não ser um modelo de agressividade também. Porque falar, você faz sim, você também me grita, você também me bate. Então, precisa ter um discurso aí muito verdadeiro, genuíno, para eu poder me posicionar dessa forma. Não fale comigo assim, eu não aceito. Se acalme, eu estou aqui para lhe ajudar. E você sai, né, a ação, dá o limite, sem bater boca, sem precisar fazer nenhum repertório de
hostilidade para impor, né, o limite. Porque a autoridade se constitui, se reconhece no outro. A autoridade não se impõe. É que nem uma liderança, você reconhece no outro aquele papel de liderança, porque você admira, porque você sente que é genuíno o amor, porque você sente a coerência e consistência no que faz. Então, os filhos precisam reconhecer nos pais essa legitimidade de uma autoridade. E que isso vem com essa atitude muito firme, né, muito consistente, mas também muito autocontrolada, né, muito consciente, muito bem equilibrado. E a gente está no momento que a gente não está nesse equilíbrio. É. Então, como gerenciar isso, né? Eu acho que aí, como você fala, devolver que quem pode dar mais conta de fazer isso não são as crianças e os adolescentes, nesse momento, são os adultos. E o seu exemplo é muito legal, né? O exemplo que você deu de como você pode se rever a partir de uma sinalização do seu filho. Filhos de qualquer idade, crianças e adolescentes, nos dão sinais de que a gente precisa se rever. Eles podem fazer isso de maneira mais explícita e organizada, como faz uma adolescente a sua mãe, mas ele também pode fazer isso com seu comportamento, com a sua atitude, com uma recusa a comer, com um comportamento, mas com uma birra, com uma dificuldade para dormir. Ou seja, há momentos em que ele dá sinais de que aquele cara que é o regente da orquestra não está muito, não tá muito bem. É a hora de parar, olhar para dentro e pensar que a autoridade é um pacto simbólico. É uma ação simbólica, é uma força de desejo. Então, isso só vai ser possível se primeiro você acreditar nisso e se você se fizer acreditar. Se você acredita e se faz acreditar, se há uma relação afetiva entre você e seu filho, dificilmente isso vai ficar importantemente fissurado. Vai ter conflito, vai ter sujeira, vai ter erro, vai ter choro, vai ter lágrima, vai ter abraço, vai ter coisa boa, tudo que a vida tem. Mas vai ter a possibilidade de ressignificar. E eu queria, Larissa, a gente só tem 3 minutinhos, porque senão eles derrubam, né? Eu queria que você começasse a fazer suas considerações finais a respeito desse tema para a gente se despedir. Tá, eu queria fechar, Alessandro, com uma discussão bem breve, né? Que o tempo ficou curto, sobre 3 dimensões de limite. Yves de Latale, que é um estudioso da moral da USP, é um professor, escreveu vários livros, ele traz um livro sobre isso, Limites 3 dimensões. Daí ele traz assim como aquele que é, de fato, a interdição, um limite que você não romper, que você tem que cumprir, né, e seguir aquelas ordens. Então, um limite intransponível. O limite que a gente tem que transpor para crescer e se desenvolver, né? Os atletas que superam seus limites andando, aprendendo coisas novas. Então, aqueles limites que precisam ser transpostos para poder a gente... E a terceira dimensão do limite, que é bem estrangeira, essas duas iniciais, que é justamente o limite que a gente coloca para o mundo, que é o limite da nossa intimidade, a fronteira da intimidade, né? Aquilo que a gente não vai deixar ninguém penetrar. E que a gente vive hoje na quarentena, né, por um isolamento, porque está usando muitas redes, né, para se expor, para expor as crianças, né, para poder se sentir próximo socialmente, mas tem aí tenuamente uma dimensão que precisa refletir. Então, que limite é esse que eu vou colocar para o meu filho que ele não vai invadir? Né? Que limite é esse que a criança vai colocar para os outros que ninguém vai invadir porque ela é criança, merece uma preservação, merece um cuidado? Né? Que limite que eu vou colocar entre a minha vida particular e o que eu vou publicar para o mundo? Então, eu acho muito bacana essa reflexão que ele traz para a gente pensar nas 3 dimensões desses limites, que eles têm muitos sentidos, né? Os limites de a gente ter que obedecer, que não pode sair na rua, tá? É uma lei, hoje é uma imposição, então a gente tem que obedecer esse limite, é um muro ali que, né, nos impõe. A gente tem que obedecer e ficar feliz com isso, por causa da nossa saúde. O limite a gente tem que transpor, se reinventar, né? Um limite que, ao mesmo tempo que traz uma interdição, traz um mundo de possibilidades. E o terceiro é esse limite da minha fronteira, da minha intimidade. Até aqui ninguém entra, né? Aqui eu vou preservar, aqui é meu tempo de ficar sozinha, né? Não vou ouvir ninguém, não vou brincar, não vou interagir. Então, acho que precisa refletir um pouco sobre essas dimensões para a gente tentar ter um maior equilíbrio. Muito bom, né? Fechou com chave de ouro, que ótimo. Amanhã a gente lança um card com algumas indicações de livros, inclusive esse livro, salvo engano, se chama 3 Dimensões do Limite. Eu tenho até ele aqui, tentei olhar se eu achava rápido para pegar e mostrar, mas não encontrei rápido. Mas amanhã a gente lança. Isso. Limite.